conversar agora com a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, Flávia Loss. Professora, muito bem-vinda novamente. Nós conversávamos, ao longo das últimas semanas, finzinho de 2025, começo desse ano, sobre o que esperar que era naquele momento, a ampliação da tensão entre Estados Unidos e Venezuela, e tivemos esse ataque. Agora a pergunta muda. O que a gente pode esperar para o que vai acontecer ali na Venezuela? Bem-vinda. Boa tarde. E mais uma vez voltamos a falar da Venezuela e mais uma vez o que nós temos é uma grande incógnita, porque nós vimos ontem a coletiva de imprensa do presidente Trump e não existe um plano para o day after, para o dia depois do que aconteceu na Venezuela ontem. Então nós não sabemos como será a gestão desse território. Os indícios que nós temos estão nas declarações do presidente Trump de ontem e também em algumas das declarações dadas agora pela ex-presidente, agora presidente interina, Delcy Rodrigues, que disse que será, então, foi institucionalizada enquanto presidente do país. Mas como será a gestão desse território, nós não sabemos. E também não sabemos qual será o destino de Nicolás Maduro, ou seja, ele será julgado nos Estados Unidos, mas essa é uma ação sem precedentes na história e nós não sabemos também como isso ocorrerá, qual a jurisdição. Não temos certeza de nada. Isso cria uma instabilidade muito grande, uma falta de previsibilidade que prejudica as relações internacionais no geral. Teve uma falha aqui na conexão com a professora Flávia Loss, que nos contava ali, fazia uma projeção sobre esse day after. Professora, volte aqui para a gente continuar conversando, por favor. Agora sim, conexão reestabelecida. E essa grande dúvida sobre como vai lidar, a Venezuela agora, depois da saída de Maduro. Quais são os planos exatamente, A gente não tem muitos detalhes dessa administração feita pelos Estados Unidos. Grandes dúvidas nesse momento. Exato. Conforme a gente conversava, não temos certeza de nada, não temos um plano do que será feito. Ontem a coletiva de imprensa foi muito rasa no que diz respeito à gestão desse território. O que nós podemos tirar dessa coletiva é que sim, os Estados Unidos participarão da administração do território venezuelano, mas não sabemos como. Agora, a ex-presidente Delcy Rodrigues se tornou presidente de fato, mas ela deu uma declaração muito dura contra os Estados Unidos, então não sabemos como será essa gestão também. Então, o cenário é de muita incerteza, também em relação ao destino de Nicolás Maduro, como será esse julgamento dele, e não temos cria uma instabilidade muito grande nas relações entre os países no sistema internacional. Agora, professora, a gente vem ouvindo aqui ao longo das últimas horas muitos especialistas, que batem nessa tecla de que esse ataque abre precedentes para outros ataques acontecerem, outras intervenções ocorrerem na América Latina. Qual que é o cenário nesse momento? A senhora concorda? Abre precedente? Abre um precedente importante, porque não é uma novidade o que está acontecendo do ponto de vista de intervenções dos Estados Unidos em outros países, e especialmente aqui na nossa região. Desde 1848, já foram quase 42 intervenções aqui na América Latina. Algumas diretas, outras indiretas, mas isso nunca tinha ocorrido em um país grande como a Venezuela e aqui na América do Sul. Nós tivemos, sim, influência, intervenções dos Estados Unidos, mas, como eu disse, isso é inédito. Foi um ataque direto à capital do país e agora o que o governo Trump diz é que haverá uma administração, uma gestão sobre esse território. Então, isso é inédito, é claramente uma disrupção do direito internacional e cria, sim, precedentes para que ocorra outras vezes e para que outras potências em outros lugares do mundo também se sintam à vontade para atacar outros territórios, porque nós estamos entrando agora na morte do direito internacional, Isso já vem sendo anunciado há várias décadas, pelo menos desde a intervenção da OTAN na antiga Iugoslávia em 1999, mas agora o que a gente vê é uma certeza de impunidade também dos países mais fortes contra os mais fracos. Então, nós não sabemos se outras potências, a Rússia já fez isso, se a China também tomará a mesma medida.
um cenário de instabilidade muito grande. Ninguém é ingênuo de achar que o direito internacional resolvia tudo e que nós vivíamos às mil maravilhas com o direito internacional funcionando normalmente. Mas, ao menos, algumas garantias eram estabelecidas. Agora, o que parece um cenário anterior à Segunda Guerra Mundial, quando a gente não tinha uma ordem internacional fundamentada no direito internacional. E a gente sabe o que aconteceu nesse cenário. A gente viu uma guerra mundial acontecendo. Agora, professora, a gente estava acompanhando agora há pouco a reunião da CELAC, né? Uma reunião que foi marcada ali com urgência entre os países latino-americanos e caribenhos, uma reunião que terminou sem consenso, ainda que isso já fosse esperado. E mais cedo, o Brasil fez um posicionamento com países aliados de esquerda, né, sobre esse ataque dos Estados Unidos. O que está em jogo em cada um desses posicionamentos, pensando especialmente nos países aqui da América do Sul? Uma situação muito delicada, porque claramente o que acontece agora é que nós temos um governo nos Estados Unidos que age por simpatia ou afinidade com governos alinhados ideologicamente. E isso também, não que não acontecesse no passado, mas acontece de forma descarada agora, atualmente, como a gente tem visto. Isso causa uma ameaça e uma insegurança muito grande também de que outras intervenções possam ocorrer em governos democráticos, aqui eu estou falando de democracias, que não elejam governos alinhados a Washington. Então, como será essa relação daqui para frente? Essa declaração da CELAC é o que foi possível fazer no cenário latino-americano hoje. Nós até temos outros fóruns regionais importantes, mas nenhum em que tenha nenhum tipo de consenso. Na CELAC, pelo menos, é possível juntar mais países e, pelo menos, fazer uma manifestação dos governos mais alinhados. Mas essa é uma polarização que tem ocorrido, então, não só internamente nos países, mas também a nível continental, o que dificulta uma resposta conjunta dos países latino-americanos contra a agressão norte-americana. Olha, professora, a senhora toca num ponto que é muito sério, né, entre todos esses pontos, que é essa pressão política que os Estados Unidos podem fazer em países que vão passar por processos eleitorais. É o nosso caso, né? 2026 é um ano importantíssimo de eleições aqui no Brasil. Qual que é o paralelo que a gente pode fazer entre essa atitude dos Estados Unidos de atacarem Venezuela, de retirarem ali da Venezuela Nicolás Maduro e eleições em países que não têm ali a mesma ideologia dos Estados Unidos? Ótima pergunta, porque isso cria um cenário ainda mais instável. Talvez não aconteça uma intervenção direta, mas a gente já sabe que Donald Trump tem o costume de fazer declarações a favor ou contra candidatos, ainda quando as eleições estão ocorrendo nos países. Além disso, ele recebe os candidatos, mostra um apoio ali muito forte. O que tem acontecido, a gente viu até isso indo para uma escala ainda maior na Argentina, com o presidente eleito Milei, em que ele até disse que apoiaria ou não o governo a depender de eleições legislativas que ocorreram ano passado no país. Então, ele leva isso para uma escala muito grande, do tipo, eu vou cooperar com o seu país ou não, de acordo com o resultado dessas eleições. Então, isso é muito arriscado, é mais um cenário de instabilidade que se sobrepõe ao que a gente está conversando. O Brasil vai passar por eleições agora, em 2026, e isso me preocupa, obviamente. Não sabemos, né, quais são os próximos passos dos Estados Unidos nesse sentido, mas cria aí uma desconfiança muito grande em relação aos planos de Donald Trump em relação aos outros países aqui, principalmente ao Brasil. Lembrando que atualmente nós estamos com uma relação restabelecida entre os dois países, no sentido de que existe um canal de diálogo entre os dois chefes do executivo, que é muito importante. Mas ainda assim, não dá para confiar no que Donald Trump fala. Ele muda muito os rumos da política externa de acordo com seus interesses, o que também é uma novidade grande para a política externa dos Estados Unidos. Professora, olhando para frente, né, amanhã a gente tem reunião do Conselho de Segurança da ONU, né, uma expectativa também ali de alguns posicionamentos e mais do que isso, uma audiência, né, Maduro vai passar por uma audiência.
tem todos esses crimes atribuídos. Até que ponto organismos internacionais conseguem questionar ou não a atribuição desses crimes a Maduro? A gente está falando de participação em narcoterrorismo, né? Que é o que é colocado, e até crimes como o porte de armas. As organizações internacionais e a ONU, a principal representante dela, dependem muito da adesão dos países aos seus valores. E isso não tem mais ocorrido. A gente não tem mais a principal potência do planeta, que é justamente os Estados Unidos, aderindo aos princípios, à Carta da ONU. Simplesmente o país se desloca, se abstém de participar desses regimes internacionais. E é por isso que a gente vê essa instabilidade tão grande nas relações, porque principalmente os Estados Unidos foi o grande arquiteto do cenário internacional, da ordem mundial, como a gente vê hoje. Isso pós-1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente tem hoje são organizações internacionais muito fragilizadas. Eu vejo manifestações de pessoas nas redes sociais dizendo que a ONU não serve para nada, por que que existe, mas existe com propósito, só que para que ela atue, para que ela seja fortalecida, ela depende da adesão dos países aos seus princípios. E é justamente isso que a gente não está vendo mais. A gente não tem a sua principal potência mundial participando. Então, os outros países também se sentem à vontade a não aderir mais a esses princípios, e ela se coloca muito fragilizada, ainda mais porque os Estados Unidos é o país que mais financia o orçamento da ONU. Então, tem uma questão de poder também que ocorre dentro desse tipo de organização internacional. Eu acredito que tem aí algumas manifestações amanhã, inclusive dentro do Conselho de Segurança, mas nada que vai impedir o que os Estados Unidos estão fazendo. De novo, a gente volta para o início da nossa conversa, e o que nós estamos vendo é a lei do mais forte, não o direito internacional ou as relações como nós conhecíamos. Então, os Estados Unidos, sendo o mais forte, fez o que achou que era o mais adequado aos seus interesses ontem na Venezuela. Pensando um pouco mais sobre a situação de Maduro, né? Tem esse julgamento, vai acontecer em Nova York. Há quem aponte ainda que Nova York seja mais progressista, mas a expectativa ainda é essa, né? Que esse cenário dessa figura política, né? Um ditador ali na Venezuela, não mude muito. E a gente infelizmente vai tentar refazer, na verdade, a conexão agora sim com a professora Flávia Lossi. Nós falávamos aqui, professora, a internet tem dessas coisas, mas nós estamos tocando aqui a nossa conversa sobre a situação de Nicolás Maduro, né? O que vai acontecer exatamente com ele? Tem uma audiência, depois tem um julgamento, há quem aponte ali alguns pontos mais progressistas de Nova York, mas a expectativa e o cenário ainda é esse, de que a situação dele não mude e de que siga preso ali nos Estados Unidos, em território americano. Provavelmente o que a gente vai ver é isso, justamente ele sendo julgado segundo as leis dos Estados Unidos. Como a gente estava conversando, é uma situação inédita. Eu sei que muitas pessoas têm comparado, e é o exemplo mais próximo, que é o do Manuel Noriega, que era um ditador do Panamá e que foi deposto pelos Estados Unidos em 1989, mas a situação dele era um pouco diferente. Ele foi julgado, foi condenado, mas morreu antes, né? Ainda no território dos Estados Unidos, ele estava preso. A situação do Maduro é um pouco diferente, porque ele era presidente de fato, ainda que a gente tenha toda aquela suspeita em cima das eleições, e a gente sabe que isso é gravíssimo, ainda que seja um governo autoritário, e nós não sabemos como vai ser uma novidade que nós iremos assistir juntos. Como será conduzido esse julgamento de Nicolás Maduro em território americano? E se o governo Trump vai ter força aí para condená-lo. Em geral, o que acontece com esse tipo de julgamento é que eles são feitos em instâncias internacionais. Esse seria o mais adequado até para uma possível defesa, para uma possível contrapartida aí numa discussão sobre o que aconteceu de fato na Venezuela sob o regime de Maduro. Então,
O que a gente precisaria era o Tribunal Penal Internacional entrando em cena. Isso seria o mais adequado para o julgamento do Maduro, como aconteceu com outros ditadores e com outras pessoas que violaram os direitos humanos. O que a gente está vendo é totalmente diferente disso, até porque os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma de 1998, que rege o Tribunal Penal Internacional. Então, ele vai ser julgado de acordo com as leis americanas. E aí isso também cria uma incógnita, né? Como será esse julgamento? Qual será a força de uma defesa de Maduro? Provas, como serão apresentadas e tudo mais.